Boa tarde, tudo bem? Bom, bem-vindos aí mais a um Conecta. Quero agradecer a presença de vocês. Esse Conecta é muito importante porque a gente vai esclarecer algumas dúvidas da plataforma de atendimento para os agentes de reservas. Então, a gente vai falar agora sobre a usabilidade, tá? A gente, nesse processo, nesse início de migração, a gente vem dando suporte para vocês, acompanhando mais de perto as solicitações e os desafios. A gente entende que é um momento de transição aí importante, né? Tem aí um período de adaptação e de curva aí de aprendizagem, uma nova plataforma para vocês. Aqui no CSC a equipe já está acostumada, mas para os hotéis é tudo muito novo, né? E aí a gente trouxe algumas das principais dúvidas, consultas que foram realizadas nesse primeiro momento. A gente vai compartilhar com vocês as respostas, as soluções, né? Boas práticas de como a gente lida com essas situações no dia a dia, tá? Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando no chat, tá? A Carla vai trazer essas dúvidas recorrentes agora, tá? Que legal, primeira vez que escuta aí falar da plataforma. É uma plataforma excelente, a gente já vem utilizando de novo, né, lá no CSC, então a gente tem muita experiência com a plataforma, a gente sabe como ela funciona, os processos, né, o que está por trás, os objetivos. Então, o objetivo de estender ela para todos os hotéis da nossa rede, acho que isso é importante ficar claro para todos nós, é que a partir da utilização da plataforma, né, não só para telefone, mas também para e-mails, a gente consegue ter dados. A gente vai falar aqui dos desafios e das boas práticas, como resolver isso, tá? Como a gente faz aqui. E daí, acho que é muito legal a troca que a gente vai fazer com vocês, essa experiência que a gente já tem no CSC, como a gente faz. Eu acho que pode ajudar bastante vocês. E a partir do momento onde a gente tem dados, métricas, né, os KPIs, a gente consegue trazer aí processos de melhorias, né? Então, a gente consegue sugerir não só mudança nos processos, mas, às vezes, automações, desenvolvimentos, o que a gente consegue fazer e aí melhorar não só a rotina de vocês operacional, reduzir processos manuais, né? Aumentar a qualidade no nosso atendimento e melhorar a experiência do nosso cliente, que é o nosso principal objetivo. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Carla. A gente também tem aqui os nossos convidados da X5, da X-Contact, que é o nosso parceiro. A gente tem o Jean e o Rafael. É o Rafael, Marno, que está hoje? Rafael. Jean, Rafael, desculpa. E aí eles vão ficar no final da apresentação da Carla, aí vocês vão trazendo as perguntas no chat, ou no final a gente também vai abrir para vocês fazerem pergunta. Então, quando a Carla finalizar, vocês já podem ir levantando as mãozinhas para fazerem as perguntas, e aí, se a gente precisar do suporte dos meninos, eles vão contribuir conosco também, tá bom? Vou deixar contigo, Cá. Boa tarde a todos, mais uma vez, obrigada por se juntar a nós aqui nesse Conecta, que vai ser bem importante nessa troca aí de informações e esclarecimentos, né, da nova plataforma que as unidades estão utilizando da Omnichannel da X-Contact, né. Então, a gente vai trazer para vocês, durante esse período de migração das unidades para essa nova plataforma de atendimento no departamento de reservas exclusivamente, nós estamos fazendo toda a tratativa, né, de chamados, dúvidas, enfim, a fim de entender como a gente pode melhorar a plataforma, o que a gente pode esclarecer as dúvidas, né, e fazer com que fique mais fácil para vocês utilizarem no dia a dia. Como a Elaine comentou, esse primeiro momento a gente entende, né, que é uma nova plataforma, uma nova ferramenta, a gente tem um período aí de adaptação. Então, nesse primeiro momento do Conecta, a gente vai trazer para vocês as dúvidas que a gente teve recorrente dos hotéis, né? Então, aqueles que podem ter a dúvida, não nos acionaram com ela, né? Pode ser esclarecida nesse momento. E se, porventura, após essa apresentação, as informações ainda tiverem dúvidas sobre outros pontos, estamos aqui para esclarecê-las, tá?
Então, um ponto, a gente começa com as dúvidas com relação à parte de voz, né, da plataforma, o mini channel. Então, cada agente tem o seu login e senha de acesso à plataforma para fazer o atendimento de voz, né, que a gente fala das ligações, e dos e-mails. Então, uma dúvida que vem, que a gente teve com uma frequência, é que o agente em pausa, ainda assim, as ligações entram dentro da plataforma. Entra para o agente, né, entrega para o agente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo, né, que ocorreu com uma unidade, o agente em status offline e a ligação que entrou dentro da plataforma. Como orientação, né, o processo de transferência de ligação, ela deve ser realizada através da URA, né, entre departamentos. Então, se o cliente, a ligação cair para recepção, por exemplo, a ligação ela deve ser transferida diretamente para o menu e orientar o cliente para digitar a opção 2 para ser atendido pelo departamento de reserva. Se o departamento de recepção transferir a ligação diretamente para um ramal, não para a fila, mas para o ramal de um agente de reserva, essa ligação ela se sobrepõe ao status do agente, seja ele em pausa ou até mesmo em atendimento. Então, se ele estiver em ligação com outro cliente e a ligação é transferida direto para o ramal, vai ficar tocando também o segundo ramal, e a ligação não entra para a fila de espera. Então, acaba se tendo a ligação perdida também e a frustração do cliente. Então, é importante alinhar com a equipe de recepção, o financeiro é muito difícil fazer transferência, né, mas é mais recepção, de que transfira a ligação para a fila, né, para que dessa forma o cliente entre numa fila de espera caso o agente esteja em outra ligação, por exemplo, tá? Então, entre as pessoas do mesmo departamento, que pode ocorrer, eu estava atendendo um cliente, ele retornou a ligação e precisa falar comigo, é possível fazer essa transferência entre ramais, consultando se o agente está disponível para realizar o atendimento, tá? E assim evitar a perda da ligação, essa ligação abandonada e a frustração por parte do cliente. Essa parte, só aproveitando, eu estou lendo as perguntas aqui, essa parte eu queria ver se ficou clara para os hotéis que estão aqui no Conecta de hoje, que aí o pessoal até tá colocando aqui no chat, acabou de acontecer, estava em intervalo, né, ou alguém estava em ligação. Então, essa parte é muito importante, porque a Carla vai falar, a gente precisa fazer sempre um alinhamento prévio com a recepção, tá? Não vou dar muito spoiler para deixar ela falar, mas assim, é muito importante que quando vocês colocarem em pausa ou estiverem offline, né, avisem a recepção e reforcem os procedimentos para não fazer essa transferência direta, porque além de atrapalhar vocês, porque vocês podem perder o raciocínio ali, né, no fim da meada que vocês estão atendendo um cliente, fazendo uma cotação, ou fazendo uma outra atividade, além da gente perder o raciocínio do que está fazendo ali na hora, o cliente ele não vai ser atendido, e aí a nossa experiência em relação ao cliente, ela não vai ser também o que a gente espera, porque o cliente, se ele ligar na opção 2, na opção 1, perdão, para falar com a recepção, e for um assunto de reservas, a ligação pode voltar lá, a ligação pode cair, ele não vai conseguir falar com vocês e vai ficar frustrado. E se for numa outra situação que vocês estiverem em pausa, que a Carla vai falar, a ligação vai retornar sempre para lá, porque toda vez que a recepção transferir para vocês, vai cair lá de novo. A gente vai falar isso com mais detalhes, tá? Então, sim, respondendo à pergunta, o procedimento correto, como a Carla falou, é sempre transferir o cliente para a URA. Lembrando que reservas é o único ramal que existe uma fila de espera. A recepção não tem isso, o financeiro não tem isso. Por quê? Porque a gente não quer perder venda, não quer perder conversão. Então, a gente tem uma fila, igual como quando a gente liga para algum outro, né, cliente, alguma empresa, né, que a gente vai falar, às vezes a gente não fica aguardando para ser atendido. Reservas tem uma fila. E aí, desde que alguém esteja ali online, em atendimento, né, logado e fazendo atendimento, o cliente vai entrar na fila e vai ficar ali, vai ser o próximo a ser atendido.
Essa parte é muito importante que fique clara, tá? Se entrar essa chamada, tem que voltar e fazer esse alinhamento com a recepção para não transferir dessa forma. Transferir ali, como a gente colocou na apresentação, transfer ou flash mais o 9001, porque o cliente vai entrar na fila de reservas, tá? Os hotéis que não têm a URA habilitada, ótima pergunta, a gente vai responder no final, tá bom? Mas aí você pode já entrar enviar um e-mail para nós, para a Kali, para mim, que aí a gente marca uma reunião, te explica, se não der tempo aqui, a gente envia a proposta de valores, tudo isso, tá bom? Vamos seguir aqui. Bom, aí já dando andamento no que a Elaine comentou, acho que nas conversas, né, dentro desse período que a gente implementou a plataforma Omnichannel, foi identificada a necessidade de muitos hotéis de um desvio, de uma ação dentro do sistema, de desvio de ligações direto para a recepção, sem a solicitação prévia ou sem o agendamento prévio, né? Como acontece muitas vezes, por exemplo, em feriado, que vocês têm que nos acionar para a gente fazer a programação do transbordo das ligações de reservas para recepção, ou quando tem alguma folga, algumas férias de um colaborador, houve a necessidade, né, foi nos solicitado uma ação dentro do sistema que fizesse isso de forma automática. Como, por exemplo, se existe uma pessoa no departamento, essa pessoa precisa se ausentar por um período maior, né, para realizar, por exemplo, atividades internas dentro da unidade. Por exemplo, atender um público, acompanhar um evento, que é a realidade de algumas unidades. Então, o que acontecia? Quando ele se ausentava, existia a necessidade de alguém estar logado, alguém entrar, enfim, em vez de fazer esse desvio automático. Então, entendendo essa necessidade, identificando essa necessidade, nós, juntos com a X-Contact, desenvolvemos uma funcionalidade de pausa atividade interna. Então, vocês já devem ter visto lá numa das opções de pausa que existe dentro da plataforma, atividade interna. Então, essa pausa, ela vai refletir que o agente estava fora do atendimento porque estava realizando outra atividade dentro da unidade. Então, o uso dessa pausa, ou das pausas em si, quando não tiver nenhum agente de reservas logado e disponível dentro do departamento de reserva, as ligações serão automaticamente transbordadas para a recepção. Então, se tem um agente ou dois, os dois estão fora, está em offline ou em pausa, as ligações vão ser automaticamente transferidas para a recepção, tá? Isso vem para reduzir a perda de ligações, né, e a garantia de que será realizado o atendimento para aquele cliente. O que é fundamental nesse processo? Que vocês comuniquem, então, à equipe de recepção: olha, nós vamos nos ausentar por um momento, e as ligações vão cair aí para vocês, porque senão entende-se que há uma falha, eventualmente uma falha na URA, né? Estou digitando 2, está caindo em recepção, a recepção vai voltar o cliente lá para o menu, ele vai digitar 2, vai cair na recepção novamente. Então, é importante que seja feito esse alinhamento, e depois, quando retornar, olha, já voltamos, então a gente faz aqui o andamento. Então, até alinhar com a recepção, se algum cliente que precisa realmente falar com alguém de reservas e anotar o telefone, enfim, para que vocês possam retornar o cliente quando retornarem à sua posição de trabalho, tá? Então, essa é um ponto que nós ouvimos a necessidade e trabalhamos e desenvolvemos essa funcionalidade junto com a X-Contact. Eu tenho só um ponto que eu queria colocar aqui. No caso do Quality Vila Olímpia, a gente já está em contato, tá? Conversando sobre o tema com os nossos parceiros, né? Da X5, a gente vai voltar com vocês. É importante que esse desenvolvimento fique claro qual foi o objetivo e quando ele irá acontecer, porque internamente talvez vocês vão ter que explicar
embora a gente vai reforçar o tema com os GGs, com os GROs, né? A gente vai ter várias reuniões semanalmente, mensalmente, a gente vai falar, a gente vai acompanhar as ligações, né? As ligações das unidades e as métricas, mas é muito importante que ali no dia a dia vocês nos ajudem, né, a explicar, né, sejam ali multiplicadores de o porquê essa funcionalidade foi desenvolvida e por que ela acontece, né, como ela deve acontecer normalmente, tá? Então, o que precisa ficar claro? O transbordo automático, qual que é o correto? Ele só vai acontecer quando todos os colaboradores de reservas não estiverem disponíveis. De que forma? Não estão logados na plataforma, ou estão logados, mas estão em pausas, tá? Então, assim, se todo mundo não estiver em atendimento online, porque se tiver uma pessoa em atendimento, essa ligação vai entrar na fila, tá? Mas digamos que a gente tem cenários que tem apenas um hotel, uma pessoa no hotel. Essa pessoa precisou ajudar um grupo, um evento, atender um cliente, fazer um site inspection, fazer um treinamento interno, como colocaram aqui. Então, nessas situações, aí vocês já devem ter observado, como a Carla falou, que a gente tem duas pausas. Uma que é o intervalo normal, essas vocês vão utilizar no dia a dia para uma saída rápida, foi pegar um café, foi almoçar. Então, assim, pausas normais, né, programadas, previstas ali, ou é uma coisa rápida, volto, coloca o intervalo normal, porque isso sai depois em relatório, as pausas que a gente fez e tá tudo certo, tá? O que precisa ficar claro? Não é para vigiar ninguém, não é isso o objetivo. É que com essa pausa, se todo mundo tiver em pausa ou offline, a ligação, ela automaticamente é transferida, transbordada para a recepção, tá? E aí, isso a pedido dos hotéis, porque qual que é o mais importante aqui, né? Então, lembrando que cada hotel, a gente vai falar muito isso aqui até o final da chamada, varia de acordo com a necessidade de cada hotel, de cada prédio, tá? Cada um tem uma necessidade diferente e a gente vai utilizando as funcionalidades que tem de acordo com a necessidade que a gente precisa, vai adaptando. Tem muitas coisas na plataforma que a gente consegue personalizar, configurar, que a Carla vai falar. Então, sempre que vocês tiverem uma necessidade, fala conosco, fala com a Carla, aqui com a Andressa, comigo, através do nosso grupo que a gente criou lá no chat Naura, traz para a gente e a gente vai entender o cenário e vai sugerir o que a gente pode fazer. Ó, nesse caso, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode fazer tal coisa, tá? Ou, se for o caso de fazer um novo desenvolvimento, como a gente solicitou esse, a gente vai centralizar e analisar todas as solicitações e vai trabalhar em conjunto com a Xcontact. Então, traz para a gente trabalha com eles, tá? Mas é muito importante essa questão da pausa ficar clara, como que vocês devem utilizá-la para que ocorra o transbordo automático corretamente. Pode ser que, se alguém tiver com algum problema pontual específico, traz para a gente, claro que a gente vai analisar se é alguma coisa de configuração, tá? Até aqui ficou claro quando a gente vai utilizar essa pausa? Todo mundo percebeu essas duas pausas que tem agora no sistema? Uma que é a pausa, que é o intervalo normal, que já tinha. Então, foi até o toalete, foi pegar um café, foi almoçar, pausa normal, intervalo. É uma outra pausa que a gente está fazendo alguma outra atividade interna, e para que vai servir isso também para a gente eventualmente, né? Para o GG, de repente, verificar a escala, horários de pico de ligações, né? Horários que a gente tem em reservas que fazer uma outra atividade. O que a gente pode melhorar dentro dos prédios? Então, assim, a partir do momento que a gente tem essas métricas, a gente consegue traçar um plano de ações com a unidade, né? A gente consegue pensar de forma estratégica como que a gente pode resolver essa questão, tá bom? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca no chat, tá? Eu vou deixar a Carla seguir aqui. Ok. Então, boas práticas para redução de ligações abandonadas, não transferir, então, as ligações para o ramal direto, então, utilizar sempre o menu da URA, a comunicação das pausas com a recepção e o transbordo, né, que é para garantir o atendimento na ausência da equipe de reserva.
E agora a gente entra na questão dos e-mails, né? Que acho que é o tópico que entra mais, que tem mais dúvidas, né? Que gera mais adaptação, né? Com essa mudança. Então, só relembrando que está configurado dentro do canal Omnichannel, da plataforma Omnichannel, o e-mail principal de reservas. Os e-mails só vão entrar só vão migrar, integrar dentro da plataforma Omnichannel os e-mails que estiverem na caixa de entrada do Gmail, tá? Então, o que tiver e for direcionado para pastas, né, ou marcadores, como a gente chama dentro do Gmail, esses e-mails não entram na plataforma. Então, existe um limite operacional dentro da plataforma para fazer a distribuição destes e-mails do Gmail, da caixa principal do Gmail, para os agentes de reservas que estão na fila, né? Que a gente chama de fila daquele hotel. Então, se é um agente, vai para aquele agente, se for mais de um, vai ser distribuído. Então, como funciona? Vamos supor que a distribuição seja de 100 e-mails. Então, vai ser distribuído entre os agentes até chegar ao máximo de 100 e-mails, tá? Novas entradas, novos e-mails, só vão entrar ser distribuído dentro das filas a partir do momento que os que já estão na fila sejam finalizados, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor, eu estou realizando, tenho os meus e-mails dentro da fila para atendimento, e aqui, né, na parte superior direita da plataforma, vai aparecer o envelope e o número, aqui nesse caso é 5. Então, isso indica que tem 5 e-mails aguardando serem distribuídos nas filas, então, só vão entrar e ser distribuídos a partir do momento que a gente finalizar os e-mails que estão em atendimento na fila de cada agente. Tá? Então, o que é importante? Você recebeu o e-mail, tomou ação, respondeu o cliente, ou é um e-mail que era para verificar alguma informação, enfim, fez ação, finaliza, encerra o atendimento. Então, sempre colocar aqui, né? Importante colocar a tag, tá? A tag, tanto na telefonia quanto no e-mail, ela é fundamental para ajudar a entender, né? Aí a questão estratégica, qual é a maior demanda da unidade, tanto na telefonia quanto no e-mail, para qual ação que vocês são acionados, né? É para tirar dúvida? É para uma nova reserva? Qual é o motivo do contato daquele cliente? Isso ajuda na estratégia da unidade mais para frente. A gente, por exemplo, identifica que tem muito e-mail de dúvida de horário de check-in e check-out. Ou, sei lá, em caso de hotel que tenha transfer, de informação sobre transfer. E aí a gente consegue identificar e, eventualmente, melhorar as ferramentas de comunicação com os clientes e evitar, assim, uma ligação ou e-mail nesse sentido. Então, é importante essa visão, né? Essa plataforma, ela traz muito mais dados, ela tem mais tecnologia, isso vai agregar, principalmente para o departamento de reservas, mas para a unidade, a gente entender a demanda de cada unidade e tomar ações, né? Para que otimize os atendimentos e a experiência do cliente. Tá? Então, o que é importante? Vocês, então, realizarem o atendimento, fazer o encerramento, finalizar aquele e-mail, né? Para não ter o acúmulo, não bloquear a entrada de novos e-mails, além do impacto do SLA da unidade, né? Então, toda vez que vocês recebem um e-mail, fica o SLA contabilizando lá, tá? Então, é importantíssimo que esteja claro isso. Fez ação, encerra, finaliza. Eu respondi para o cliente, estou aguardando um retorno dele. Não tem problema, pode finalizar. Então, quando o cliente responder, né, então cada e-mail tem um número de protocolo, né? Quando o cliente responder, aquele protocolo será reaberto e vai ser distribuído para o agente que enviou o e-mail para ele. Então, lembrando, na sua fila, você não consegue ver o que está na fila do outro, né? Então, o e-mail, diferente do Gmail, que você vê tudo que está na caixa de entrada, como os e-mails são distribuídos, vai ter alguns e-mails na minha caixa e outros e-mails na caixa do meu colega, tá? Mas a gente consegue
visualizar e fazer busca destes e-mails, mesmo que não estejam dentro da nossa fila, tá? Então, esse aqui é o início da parte de que é importante vocês entenderem, a dinâmica é essa, porque a gente tem ainda muito contato do cliente, dos hotéis, perdão, falando, olha, não está entrando e-mail para mim, né? O cliente está no Gmail, mas não está aqui na minha plataforma. E às vezes está do colega, ou às vezes está guardando, porque não foram finalizados os atendimentos que estão na caixa de entrada do agente. Ok? Ainda dentro do tema, outro ponto que está gerando dúvida é a questão de assinatura. Existe, sim, a possibilidade de colocar a assinatura do e-mail, né, do agente dentro da plataforma. Então, a gente precisa que vocês encaminhem por e-mail, né, qual que é a barra, né, a assinatura que vocês querem com a barra de e-mail, porque cada hotel tem a sua barra, né, que é padrão da rede. Então, envie para a gente por e-mail, e identificando para qual assinatura é referente o sign-in, né? Então, por exemplo, na sign-in, reservas 1 é meu, né, da minha unidade. Então, eu tenho que colocar no e-mail. Assignar assinatura reservas 1 para abaixo e manda para a gente no e-mail, tá? Isso não dá para fazer no chat, porque a gente vai ter que copiar toda a informação e colar dentro da plataforma e associar, então, aquela assinatura àquele login. E aí, toda vez que vocês responderem um e-mail, a assinatura já vai estar de forma automática. Então, no final aqui da apresentação, vai ter o contato meu, da Andressa, principalmente, que vai nos apoiar bastante nessa ação. Então, algumas unidades já haviam solicitado, já estão utilizando a plataforma, respondendo os e-mails com as suas assinaturas, mas outras não nos acionaram e talvez não estavam com conhecimento com relação a isso, nos mandem que a gente faz a assinatura correspondente para vocês, tá? Com relação à distribuição de e-mail, então ele vai sendo cíclico, né? Manda para um, manda para o outro e assim vai. Mas existe uma regra de fidelização. Então, se você fez o atendimento de um e-mail e ele encerra, né? Você encerrou, finalizou, e o cliente volta a contatar aquele ticket, esse e-mail vai para o agente que fez o atendimento inicial. Então, é por isso que a gente chama de regra de fidelização, ok? Então, mesmo que ele esteja em offline no pausa, esse e-mail, ele vai sobrepor ali e vai ser distribuído para o agente. E um outro ponto é a questão do agrupamento, né? Então, os e-mails que têm o mesmo assunto, o mesmo remetente, eles são agrupados dentro da plataforma, tá? Então, o que é importante? Que oriente os clientes a criar novos e-mails para novas demandas. Então, o que acontece muito? O cliente já tem o nosso contato. Então, ele vai pegar aquele e-mail que ele enviou ontem, ou semana passada, enfim, ele vai colocar lá, encaminhar, vai mudar o assunto, vai apagar o histórico, mas vai escrever um novo e-mail. Então, a plataforma já entende que é o mesmo cliente, mesmo tema, e ele vai agrupar, tá? Então, indique que se vocês identificarem que tem algum cliente que isso acontece com frequência, informem a ele, nós mudamos nossa plataforma de atendimento, estamos aprimorando nossos serviços, eu solicito, por gentileza, a possibilidade de vocês criarem novos e-mails para nos fazerem a solicitação, para, dessa forma, a gente ter mais agilidade no seu retorno, tá? Então, é importante que seja esclarecido isso para o cliente. Então, como que funciona, né, dentro da plataforma? Aqui. Deixa eu só voltar, só complementando antes da gente passar, tá, mais uma, Cá, por favor. Como teve alguns questionamentos aqui no chat, eu queria aproveitar para a gente falar desse assunto agora. A gente precisa entender a diferença de classificar os e-mails e finalizar os e-mails, porque são duas funcionalidades diferentes, tá? Para que serve cada uma das duas, né? E aí fica mais claro o entendimento e a gente tomar ações e verificar alternativas aí, soluções.
A finalização do e-mail, como a Carla falou, ela é importante a gente finalizar para que entre novas solicitações e novos e-mails, tá? Então, isso é um ponto. A classificação, o porquê que ela é importante? Ela não é obrigatória, a classificação, diferente da finalização, tá? Finalizar o e-mail, ó, finalizei esse assunto, mandei a cotação, mandei a reserva, finalizei, tem que finalizar, isso é mandatório. A classificação não é mandatória, aqueles tagzinhos, etiquetas, ela é opcional, mas ela é muito importante. Por que ela é importante? Isso também, depois, né, a gente já começou a observar que isso varia de acordo com cada unidade. E aí a gente vai poder atuar de acordo com cada perfil de clientes que entra em contato com vocês por e-mail ou por telefone. Então, se a gente vê que um prédio tem um perfil que tem mais cliente que liga para ele, gente, vou falar ideias aqui, tá? Não tô falando que a gente vai fazer isso, mas são possibilidades. Vamos supor que ele tem muito cliente que liga, fiz a reserva na UTA e liguei para confirmar. Vamos pensar em alguma coisa que a gente pode criar, uma automação, uma gravação na mensagem da URA, alguma informação que já fale para o hotel, de repente, olha, reservas confirmadas pelos portais, solicitamos, por gentileza, que entre em contato diretamente com o portal. É só uma ideia, tá? A gente vai analisar o que vocês têm mais de solicitações e o que não for pertinente à reserva, cotação, né, conversão, se for assuntos aleatórios, outras coisas, o que a gente pode fazer, onde que a gente pode melhorar a informação para que fique mais clara em todos os nossos canais de comunicação, no nosso site da Letes, no site das OTAs, nos portais dos nossos parceiros, a gente tem que melhorar essa informação, para que o cliente não tenha que me ligar perguntando determinado assunto. Deu para entender? Então, assim, a classificação, ela é importante para a gente entender o que mais acontece no prédio de vocês e ver se a gente consegue resolver isso e diminuir o fluxo de chamadas por este assunto, que não estão relacionados com conversões. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Se quiserem colocar um joinha só para a gente ver se a gente está alinhado, se vocês estão de acordo, se vocês entenderam. É para isso que serve a classificação, para a gente ajudar vocês a tirar essa demanda que não tem nada a ver com reservas, tá? Se tem muito cliente que liga pedindo nota fiscal, não sei, vamos pensar numa solução. O que a gente pode fazer para melhorar esse tema, né? Então, é isso, a gente quer ajudar vocês a resolver os problemas. Agora, a finalização, eu vi que tem alguns hotéis que falou que tem muitos e-mails parados. A gente pode, vocês chamam a gente lá no nosso chat, a gente pode pedir a ajuda da equipe de suporte dos meninos aqui, a gente pode fazer uma limpeza nesses e-mails, tá? Que estão parados lá para entrar novos e-mails, para que a gente comece a utilizar a plataforma certinho. De repente não está entrando e-mail porque está tudo ali sem estar finalizado. A gente faz uma ação única, mas aí os meninos que têm que fazer os técnicos, tá? Agora, só mais uma coisa sobre os e-mails das OTAs, né? Isso também é só uma sugestão, porque vai variar de acordo com como cada unidade faz a conferência das reservas de portais, o Minibis, B2B, então eu sei que cada hotel faz a conferência. Tem hotel que gosta de ver o e-mail e tem hotel que prefere fazer direto pelo portal e o e-mail ele vai ser consultado só em exceções, no caso específico, alguma coisa, tá? Os hotéis que fazem a conferência pelo portal, e aí vocês entram em contato conosco de novo, né? Os hotéis que fazem a conferência pelo portal não precisa olhar esse e-mail. A gente tem uma sugestão que é criar dentro da pasta dentro do Gmail, pastas e regras, para que esses e-mails automáticos nem caiam na plataforma. Aí vocês não têm que finalizar, também já resolve a nossa vida. Os e-mails não migram e não tem que finalizar, coisa menos para fazer, tá? É como a gente faz no CSC. Como a gente tem muitos hotéis, a gente prefere fazer a conferência nos portais. Tem uma pasta, está armazenado todos os e-mails, se a gente precisar consultar, a gente vai lá e consulta, tá? Então, é uma sugestão, não sei se vocês gostaram da sugestão. Se tiver algum hotel específico que goste de receber, de olhar o e-mail, aí
vai ter que receber o e-mail, olhar, ou uma outra alternativa é fazer essa conferência pelo Gmail, especificamente desses e-mails de Chase, tá? Vou deixar a Carla seguir para a gente não atrasar muito e depois a gente volta no final com esse assunto, se ainda ficou dúvida, tá? Então, aqui é um exemplo de como tem o agrupamento, né, dos e-mails através do endereço do e-mail do cliente, né? Porque lembrando que, além de tudo, ele é um CRM. O sistema, quando você busca o contato de um cliente, ele vai aparecer toda a interação que ele teve com a unidade. Então, além dele ser uma plataforma de atendimento e tudo mais, ele traz esse dado também, ele traz essas informações referentes ao cliente. Então, como que ele vai aparecer? Então, aqui a gente tem todos os e-mails, né, que estão distribuídos na fila daquele agente que está logado, né? Quais são os em andamento, aparece aqui quantos estão em andamento na fila para aquele agente, e aqui finalizados. Então, por exemplo, esse caso aqui, a gente tem 10 e-mails abertos dentro do Cristóvão. Então, eu tenho que entrar aqui no Cristóvão, né, vai aparecer todos os e-mails, os sinalizados e os em andamento, e aí a gente vai fazer a tratativa dentro dos em andamento, tá? Então, é dessa forma que aparece para o agente ali da ponta. Aqui só tem mais um exemplo, ó. Além desses aqui, estão aguardando 34 e-mails para cair na caixa. Importante olhar essa parte aqui da conexão, né? Se porventura não está entrando e-mail, ver se a conexão está ok, né? Então, aí aqui é um modelo de como a gente aparece quando a gente acessa, né, pelo e-mail do cliente. O protocolo vai aparecer a listagem de tudo, né? Como que vai estar o assunto, e aí, para visualizar, é só clicar e dar andamento no e-mail. Então, como a Elaine falou, a questão do fluxo de e-mail, que é muito grande, a gente sabe, de reservas TMS, pode ser o Minibis, B2B, enfim. Então, teve alguns hotéis que trouxeram isso para a gente, né? O alto volume de e-mails que integram na caixa, como eles entram na caixa de entrada do Gmail, ele vai, consequentemente, para a fila do atendimento ou mini channel, e que sobrecarregava muito, ficava muito o e-mail, que aí ele tem ali que entrar em cada um para finalizar, realmente não dá para fazer de forma massiva, tá? Porque a gente entende, a plataforma entende que é um e-mail, você tem que dar até aquela tratativa, né? Então, qual que é a sugestão que a gente dá, conforme a Elaine falou? Dá para se criar filtro dentro do Gmail, então você, pelo endereço do e-mail da Unibis ou do B2B, por exemplo, eu posso criar um filtro que todos aqueles e-mails daquele endereço, ele vai diretamente para um marcador, uma pasta específica dentro do Gmail. Então, vou ter lá uma pasta Unibis, eu tenho lá uma pasta B2B, tá? E aí, eu posso fazer a conferência, não que eu não vou deixar de fazer a conferência, gente, é processo de reservas, que eu posso fazer a conferência dessas reservas tanto através da plataforma da Unibis, do B2B, como foi mencionado pela Elaine, ou eu vou, na hora que eu for tomar essa ação do meu horário ali dentro do departamento, eu entro dentro do Gmail naquela pasta de marcador e faço análise, tá? E aí a gente evita, assim, então, um fluxo grande de e-mails dentro da plataforma para vocês irem lá encerrando. Então, o que acontece? Muitas vezes o hotel deixa esses e-mails de Omnibus, tal, dentro da plataforma, vão tentar outra tratativa e chega uma hora que não vão receber mais e-mails por conta desses que não foram finalizados, tá? Volta só na anterior, tem uma pergunta aqui, então não sei se ficou claro como filtrar os e-mails aqui, ó, todos. Isso tem na próxima slide. Tem uma pergunta disso, se dá para filtrar os e-mails. Dá sim. A gente vai colocar aqui mais para frente, tem exatamente esse próximo slide, tá? Então, existem agora também uma outra ferramenta que, desde que a gente migrou a maioria dos hotéis, a gente teve esse desenvolvimento, que agora é possível você fazer a busca, tanto pelo endereço de e-mail do cliente, do contato do cliente, quanto ao assunto do e-mail, tá? Então, para buscar sobre um assunto, você vai lá na lupinha do envelope, e aí você coloca o assunto lá que o cliente mencionou. Ou
na pessoinha ali, você vai buscar pelo endereço de e-mail, o endereço de contato do cliente. O que eu sugiro sempre, né? Se você quer ver, o que está em andamento, você vai lá, clica em andamento e vai fazer a busca. Se eu quero ver todos, o andamento que já foi finalizado, você vai no todos, ou se for só finalizado, vai no finalizado, tá? O que é importante? Quando você faz a busca por aqui, ele não só vai aparecer os e-mails em andamento ou finalizado da sua fila, mas também da fila do seu colega. Então, o cliente ligou, eu não recebi um retorno. Eu mandei um e-mail e não recebi um retorno. Vocês conseguem pesquisar por aqui o e-mail dele, você vai ver se está na fila do seu colega, de repente pode pegar, né, fazer a transferência, porque dá para fazer transferência de uma fila para outra, de um agente para o outro. Então, vocês conseguem fazer as tratativas também por aqui, tá? Então, quando você clica apenas nesses campos aqui, você vai ver o que está somente na sua fila. Se você precisa fazer uma busca geral, inclusive na fila que está distribuída para outros colegas do departamento, você consegue fazer as buscas através dessas duas opções, tá? Tanto pelo endereço de e-mail de contato do cliente, quanto por assunto. Então, só reforçando aqui, porque eu vi que a gente inverteu aqui, né? No desenho tá certo, ó. Então, pelo endereço, pelo assunto do e-mail é no envelope de e-mail. Exato. Pelo endereço de e-mail de contato do cliente é no bonequinho, tá? Exato. É que ali no menuzinho a gente inverteu, mas a gente vai corrigir, tá? Então, aqui eu não sei se esclarecemos as dúvidas, as duas formas de buscar. Aqui a gente busca todos os e-mails, teoricamente, como se fosse a nossa caixa do Gmail, e não só os e-mails que estão comigo, tá? Então, não precisa ir lá no Gmail, pode buscar todos os e-mails aqui que já entraram para a plataforma. Agora, de novo, claro, os e-mails que migraram para cá, que na teoria lá no Gmail estão na caixa de entrada, tá? Se foi respondido algum e-mail lá, não vai migrar para cá, né? Se já foi respondido, já foi, sei lá, feita alguma ação lá, não migra para cá. Tem que estar o correto, que funciona certinho, são todos os e-mails que estão na caixa de entrada lá e migrar para cá. Mas lembrando que existe uma limitação. Essa limitação, na verdade, é enorme, tá? Só que a gente configurou mais ou menos um padrão para a rede, porque senão a gente também, né, conversou com alguns hotéis e tinha colaboradores que de manhã só tem uma pessoa e à tarde tem outra pessoa, um exemplo. A gente não liberou muitos e-mails de uma vez, porque senão ia cair tudo na caixa da primeira pessoa que chegasse de manhã. Então, a gente colocou aí uma limitação, meio que padrão da rede, né? Porque senão ia cair tudo para uma pessoa só. E aí, depois ela ia ter que transferir para outra pessoa que se logasse, tá? Mas tudo é configurável. Então, se vocês falarem, olha, de repente, vamos, Carla, vamos revisar a quantidade de e-mails de repente? Vamos revisar a quantidade de e-mails para que caia X e-mails para cada colaborador, tá? Então, de novo, isso pode ser personalizado, tá bom? Então, outros pontos cenários que acontecem, né, que a gente teve acionamento, por exemplo, eu estou no e-mail, né, eu abro o e-mail, não aparece a imagem, ou o link não carrega, né, então a gente teve uma nova atualização de versão recentemente, então limpa o cachê do navegador e verifica se vocês estão na versão 1.98, que é essa nova versão da plataforma, tá? Então, ruído na ligação, tem como vocês, dentro da plataforma, né, ir lá em configurações, ativar a supressão de ruídos, ele vai limitar o ruído, principalmente do ambiente em que você está, né, então o cliente não vai ouvir tão claramente o seu colega falando ali do lado. Para salvar um e-mail, por exemplo, eu preciso daquele e-mail para colocar no documento, mandar para um departamento específico para faturamento, é só você ir lá em opção de imprimir, como se fosse imprimir o documento, Ctrl+P, salvar em PDF, e aí vocês conseguem encaminhar para salvar, encaminhar para o que desejarem. E os e-mails agrupados indevidamente, né, orientar o cliente a não reaproveitar e-mails antigos. Então, a gente teve recentemente um hotel, por exemplo, ele falou, nossa, o cliente reclamou, ele mandou vários e-mails, a gente não viu, não identificou, porque ficou tudo agrupado. Então, o que o cliente fez? Ele deixou o mesmo assunto, então, reserva para a Carla.
E no corpo do e-mail deletava e pedia reserva para Elaine, reserva para Rodrigo, e foi mandando vários. Aí o sistema agrupou. Então, oriente eles a então criar um e-mail diferente para cada solicitação, nesses casos, tá? Então, importante, quando for acionar, fazer abertura de chamado, isso é fundamental, mandar uma descrição detalhada, e fala o que estava sendo feito no momento do erro, o que aconteceu, né, para a gente ter um entendimento mais rápido e evitar aquelas devoluções e questionamento antes da gente abrir o chamado, tá? Ou até mesmo cancelamento de chamado. Então, tem ocorrido a gente abrir o chamado, a gente precisa de informação detalhada, ou o próprio técnico, a gente não conseguiu contar com o retorno com o hotel, e aí o chamado é encerrado. Evidências visuais ajuda muito, tá? Então, tira a foto do print, printa a tela com a foto do erro, com a foto da evidência, igual a gente colocou aqui, né? Que o hotel mandou, olha, a gente estava em um offline, e tem aqui, entrou uma ligação, e aí a gente, pela evidência, já nem precisa abrir o chamado, identificamos que foi, então, uma transferência direta para o ramal. Então, importante colocar também o nome, né, de quem está dentro do chamado, e-mail e telefone de contato, que a gente vai passar isso para a equipe de suporte da Xcontact, e eles vão entrar em contato diretamente com a unidade, tá? E informações adicionais necessárias, data e horário de ocorrido, para que eles possam olhar no log o que ocorreu naquele exato momento, ramal login, aconteceu só com o meu ramal, ou aconteceu com o meu colega, para que a gente possa fazer a ação direcionada, tá? E já informem o número do NDESC da máquina, porque se o suporte precisar acessar de forma remota, já está a informação lá, eles já vão entrar em contato com vocês, já vão acessar a máquina e fazer toda a ação necessária para o suporte, ok? E aí a gente vai abrir aqui as informações e dúvidas Tem que uma vocês aqui, tenham. meninos, vocês estão por aí, Jean, Rafael? Sim, tô aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tem uma pergunta aqui que a gente não trouxe ali no PowerPoint, mas tem uma pergunta: como a gente consegue verificar os e-mails enviados que nós respondemos? A gente pode ali procurar como todos, não pode? Ele entra Isso, também os enviados, né? isso. Ou todos, ou como vai estar em atendimento, né? Ele ainda vai estar ali na sua caixa, né? Então você vai estar respondendo ele vai estar ali na sua caixa, está em um atendimento ainda, né? Sim, tá bom. Então, Acho necessário eu compartilhar minha tela para mostrar essa pode parte? compartilhar se você quiser. Enquanto isso, eu vou vendo se tem mais perguntas aqui. Eu vou lendo o chat. Se alguém quiser levantar a mão de perguntas, de dúvidas que a gente não tenha respondido ainda, mas eu também vou ler o chat, tá? Rapidinho aqui. E só informação importante, tudo que é respondido dentro da plataforma, tá? Da Omnichannel, desculpa, ele automaticamente registra dentro do Gmail, tá? Então, existem unidades que compartilham lá o acesso do Gmail com recepção, por exemplo, de final de semana ou fora do horário, porque se tem uma solicitação urgente que o cliente tenha mandado, eles conseguem ver se teve uma troca de cliente, por exemplo, teve um cancelamento durante o dia, o cliente não teve retorno, quer saber se foi recebido, se foi resolvido. Então, eles conseguem acessar, e tudo que foi, toda a troca que teve dentro da plataforma, ele reflete dentro do Gmail. O contrário, não. Então, se vocês colocaram, a não ser que o cliente responda, né, vai entrar de novo na plataforma, vai estar registrado sim, mas não vai estar lá como finalizado ou enviado dentro da plataforma. Tem algumas perguntas aqui, se alguém quiser levantar a mão, tá? De novo, o que precisa ficar claro? Se a ligação está indo direto para a recepção, mesmo o cliente selecionando a opção 2, é porque o sistema está entendendo que todo mundo está em pausa, em alguma pausa em reservas, ou offline, ou desconectado, para a ligação ir direto para a recepção. Se está indo direto e não deveria, aciona a gente aqui que a gente vai revisar internamente. Mas é assim que funciona, assim como a gente faz normalmente, tá? E aí, teve uma pergunta assim: alguém faltou. Aí vocês não precisam nem se preocupar se alguém faltou, porque ninguém vai estar logado, por exemplo, né? Vou falar um cenário aqui de um hotel que tem 3 turnos, por exemplo, de manhã, tarde e à noite.
Se é um horário da noite, que de repente o colaborador, por algum motivo, teve um imprevisto, né, e não foi trabalhar, por exemplo. As ligações, ninguém vai estar logado, as ligações vão automaticamente para a recepção, tá? Então, vamos pensar, assim, na eficiência que isso traz, né, na tecnologia, o cliente não vai deixar de ser atendido, a chamada não vai ser abandonada, ninguém tem que pedir para reprogramar nada, transferir nada, isso vai automático, tá? Então, de novo, se ninguém tiver conectado, tá de férias, ela não vai nem se conectar, não vai ter problema, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma pessoa em reservas logada, aí não é para ser transferido diretamente para a recepção as ligações de forma automática. Tem uma pessoa em atendimento, as ligações vão entrar na fila, tá? Se não tiver acontecendo isso, então vamos entender, né, o cenário, se de repente estiver acontecendo alguma coisa na unidade, tenta entender e traz para nós. Não tem diferenças de pausas quando é treinamento, atividade interna. Não é a pausa normal? Não é aquela que a gente coloca intervalo normal? Então, de novo, eu falei que tem duas pausas, né? Uma de intervalo e uma de pausa interna. Tecnicamente, é a mesma coisa, você está em pausa. A ligação, se você só tiver uma pessoa em reservas, vai para a recepção, tá? O que muda? Só para efeito de relatório, isso muda quando o GG, o GRO, alguém for olhar algum relatório e de repente vamos sentar, vamos conversar. De repente, essa pessoa de reservas, ela está se ausentando muito, mas porque ela está tendo muita demanda de outra área que não é a dela, que é acontece, né? Então, que plano de ação que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? É um horário de pico, não é? Precisa de mais gente? Enfim, a gente vai traçar, a gente não, né? A unidade, GG, GRO vai traçar um plano de ação, tá? Para que a gente pode fazer para melhorar, né? De repente, evitar muitos transbordos, porque o que a gente precisa pensar também, né? A gente resolve o problema do cliente. Na teoria, a ligação não vai ser abandonada em reservas, ela vai ser automaticamente transferida para a recepção. O que a gente precisa reforçar também com a recepção? Porque, cara, você precisa atender se a ligação cair aqui, porque eu estou fazendo outra coisa, entendeu? Então, tem aí um desafio que se tiver muita gente no check-in, no check-out da recepção, a gente corre o risco deles não conseguirem atender as ligações, né? Deixa eu aproveitar e colocar outro ponto. Desculpa, Gê, mostra primeiro o ponto que a gente estava conversando, e antes da gente finalizar, só quero trazer outra informação aqui que foi questionado no chat, achando importante compartilhar com todos. Perfeito. Bom, então ali foi questionado, né, para visualizar quando é enviado ali o e-mail, né? Então, se está em atendimento, né, o mesmo ainda vai continuar aqui, até o mesmo ser encerrado, né? Caso você encerrou esse atendimento, você pode visualizar aqui tanto em finalizados ou em todos, né? Todos é o conjunto, né? Em atendimento e finalizados. Em atendimento é só o filtro de atendimento e finalizado só os finalizados. Só queria reforçar um ponto que a Elaine falou. Então, acho que talvez para ficar ainda mais claro, né? Uma ligação, ela só vai entrar na fila se o agente ele estiver em uma ligação, né? Então, o cliente vai conseguir entrar na fila, estiver no horário de atendimento do pessoal de reservas, e basicamente isso. Bom, o cliente não vai entrar na fila caso não esteja no horário de atendimento do pessoal de reservas, ou os atendentes de reservas estejam ou em pausa ou indisponíveis, né, que é desconectado ali da plataforma. Então, ou deslogado das filas, né. Então, que nem a Carla falou, né, não há necessidade de fazer algum tipo de programação quando der algum problema de saúde, digamos, né, com um dos funcionários e eles não conseguirem se logar na plataforma, porque automaticamente a fila vai reconhecer essa configuração e não vai atribuir o atendimento na fila, quando não tem nenhum agente logado, né. O que é importante só, terminou o expediente, deslogar, sair da plataforma e não ficar logado, porque senão pode cair e-mail, tá? Isso, perfeito. Esse é um ponto muito importante, tá? Porque quando a gente desloga da plataforma, gera o evento, né, de logoff ali da plataforma, né, e com isso gera ali os relatórios e o sistema identifica que de fato não tem nenhum agente disponível naquela fila. Então sempre encerrou o expediente, clicar em sair aqui ou aqui em cima.
Opções de tag, sim, vocês podem mandar para nós. Então, num primeiro momento, a gente criou essa lista, né, baseado num estudo que a gente fez, tanto no cenário do CSC de reservas, quanto algumas sugestões que alguns hotéis tinham enviado para nós, né? Uma que a gente criou, que eu me lembro que a gente criou baseado numa sugestão de um GG, de um hotel, foi indisponibilidade. Né? Por que a gente não fez aquela reserva, não converteu aquele atendimento em reserva? Porque não tinha disponibilidade no hotel naquele período. Então, é importante a gente ter as tags, porque a gente consegue depois tirar relatórios dessas que aparecem essas tags. Puxa, quantas reservas eu deixei de vender porque eu não tinha disponibilidade para um determinado período, tá? Então, pode enviar para nós as sugestões, a gente avalia aqui internamente, e se a gente vê que faz sentido, né, aqui internamente no corporativo, com a diretoria, que faz sentido criar para todos os hotéis, é uma métrica importante que a gente tem que ter, a gente pede para criar sim, tá? O cadastro da assinatura, assinaturas, quer falar? Já coloquei, já informei, então mande para a gente que a gente vai auxiliar. O que é importante, né? Tem um hotel que colocou aqui, não está entrando os e-mails do Gmail na minha plataforma desde dia 16 de abril, alguma coisa assim. Então, nos avisem, nos chamem, tá? Toda a questão aí que vocês identificaram, eu vi muitas informações aqui no chat. Aqui não está acontecendo assim. Eu já fiz o filtro e está entrando ainda assim e-mail na plataforma. Chama a gente no chat lá de cada unidade. Tem um que foi migração geral e tem um que é específico da unidade. Nos aciona lá, nos informa o que está acontecendo, né? Novamente, coloca os dados de contato, telefone, e-mail, Ndesk, que a gente vai abrir um chamado com a Xcontact e entender o porquê que não está refletindo, não está funcionando, o que está ocorrendo para não estar respondendo a plataforma da forma que deveria, tá? Então, esse é um hotel, por exemplo, que mencionou aí, que não recebe e-mail desde o dia 16 de abril, a gente tem que entender se aquela questão dos e-mails não serem finalizados está impedindo o recebimento do e-mail dentro da plataforma, e aí a gente tem que realizar a ação de finalizar para que libere a fila e vocês podem receber. Outro que é fator super importante, gente, se vocês trocarem a senha do e-mail, do Gmail, vocês têm que nos acionar, a gente vai precisar da informação da nova senha, para que volte a fazer a sincronização. Então, a plataforma da Xcontact, ela é sincronizada com o Gmail. A gente fala Gmail, que eu vi que um hotel aqui é só Gmail, que Gmail é a caixa, né, de e-mail principal da Atlântica, que nós utilizamos, não usamos mais Outlook, é o Gmail. Por isso que a gente fala aqui muito de Gmail, tá? Mas se porventura algum hotel específico está usando o Outlook, a gente verifica, não tem problema, tá? Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Deixa um recadinho aí para o pessoal, alterou a senha do e-mail, tem que abrir um chamado conosco, avisa a gente abre um chamado, tem que fazer a sincronização de novo da caixa de e-mail com a plataforma, tá? Então, é importante, a gente verificou aqui, a gente tem olhado agora, observado bastante, tem um até que hoje eu identifiquei que a gente está recebendo, e provavelmente que eles mudaram a senha, então a gente precisa sincronizar novamente, né, o Gmail, o e-mail de reservas da unidade dentro da plataforma. Então, nos acionem, o hotel que colocou aí, ou que colocou outros pontos que eu vi aqui, mas aqui não está funcionando assim, está distribuindo para o mesmo agente, e depois a ligação, né? E só depois entra para mim, nos acionem que a gente vai fazer a tratativa individual, verificar e dar todo o suporte que vocês precisam neste momento. Só reforçando mais um ponto aqui, então, de novo, a questão dos e-mails das OTAs, que eu acho que teve mais apontamentos aqui no chat no final. Então, a gente tem que escolher o que a gente prefere, como a gente prefere trabalhar na unidade. De novo, cada caso é um caso, cada equipe está acostumado com um processo que prefere fazer, né? De acordo com a quantidade de pessoas que tem na unidade. Tem hotéis que têm pessoas específicas que só fazem conferências de portais, por exemplo. Então, assim, depende. Não dá para falar, vamos fazer todo mundo de um jeito só, tá?
a gente precisa escolher se a gente quer que todos os e-mails, todos migrem para a plataforma ou não. Se não faz sentido migrar os e-mails de reply automático, de mensagem, de todas as alterações, porque é reserva confirmada, reserva alterada, reserva cancelada. Então, assim, a gente precisa de todos esses e-mails? Não precisa, eu não faço a conferência por e-mail individual, eu faço a conferência pelo portal. Uma sugestão é criar as pastinhas e as regras. Se vocês precisarem consultar, vai estar lá na pastinha do Gmail, tá? Então, vai lá na pastinha do Gmail e procura o e-mail. Então, assim, eu vou deixar, a gente deixa como uma lição de casa aí para cada um dos hotéis pensarem como preferem fazer, discutir internamente no departamento, às vezes com o supervisor, enfim, como prefere fazer essa gestão. Aí volta com a gente ajuda se for o caso, tá? A fazer essa gestão aí, tá? Tanto no Gmail quanto na plataforma, tá? Então, assim, de novo, traz pra gente no chat, e aí a gente vai trabalhar com cada um de vocês esses pontos para a gente ajustar agora no finalzinho. O que ainda precisa ser ajustado, de repente tem alguma coisinha que ainda não está funcionando bem para a humanidade, tá? Agora, muito importante, só para a gente finalizar, volta naquele slide, Cá, que a gente vai compartilhar esse material, né, com vocês, e o link da gravação, acredito que vai estar disponível dentro da nossa plataforma lá de treinamento, né, os conectas ficam todos disponíveis lá, mas a gente depois compartilha com vocês aqui também. Volta aquele que a gente fala dos cachês, algumas boas práticas, verifiquem aí sempre, então, sempre limpar os cachês. E como que eu faço? Dá um Google lá que ele vai te explicar passo rapidinho como limpar o cachê, tá? E verificar se vocês estão nessa versão, porque a gente teve uma atualização de versão, que a gente teve algumas melhorias que a gente já pediu. Então, dá uma olhadinha, senão aciona a gente. Essas questões de ruído de ligação, ficou robotizado, né? Não estou ouvindo o cliente direito. Tem essa configuração, essa funcionalidade que vocês podem ativar, mas quando estiver cortando, picando, a gente está falando de uma telefonia VoIP, né? E a gente está falando de uma plataforma muito mais robusta e, assim, ela utiliza 100% de internet da rede, né? Então, vai também com a equipe de suporte de rede do hotel, só consulta se teve alguma intermitência, né? De repente, vocês colocaram pausa, putz, fiquei online aqui, o que aconteceu? Vê se não teve alguma queda, né? Oscilação de internet, porque às vezes teve uma oscilação e voltou. Nessa que oscilou e voltou, pode ser que tenha restabelecido o serviço e vocês que estavam em pausa ficou online automaticamente. Sabe em casa, quando a gente está trabalhando, não tem a caixinha lá de internet, que às vezes volta, né? Dá um problema lá, tem que esperar voltar. Sempre quando for abrir chamado conosco, a AK mostrou, passa uma maior quantidade de informações possíveis, porque a gente vai ser mais assertivo, principalmente porque a gente intermedia a comunicação com a equipe técnica, tá? E em breve a gente vai disponibilizar para vocês o acesso para vocês abrirem o chamado e não ter que ficar a gente intermediando para vocês. Então, se acontecer alguma coisa fora do horário de atendimento, no final de semana, vocês vão poder abrir chamado direto também, mas aí a gente já vai se acostumando. É como a gente abrir chamado na Lecom, a gente tem que passar a maior quantidade de informações possíveis para evitar que o chamado seja devolvido, demore mais tempo para ser resolvido ou seja até cancelado, tá? E aí, essas questões de rede, a Carla explicou, vê se está sempre verdinho lá, se não está vermelhinho a internet, né? Consulta com o pessoal da equipe local. Mas a gente não tem tido problemas mais com isso de rede de internet normalmente, a gente tem tido mais questionamentos referente ao e-mail. A gente tem um entendimento que por telefone, na maioria dos casos, está funcionando bem, agora que a gente está, né, caminhando aí, a gente precisa só evoluir um pouquinho mais nessa questão de configuração de e-mail, tá? A gente ultrapassou um pouquinho do horário, eu queria saber se tem mais alguma pergunta mais urgente que vocês precisam do nosso suporte, aproveitar que os técnicos estão aqui, senão a gente finaliza a chamada, encaminha esse material para vocês, e qualquer outro ponto, vocês encaminham para nós no nosso chat, tá? Eu queria mais uma vez agradecer, enquanto isso, de verdade, o apoio de vocês. Eu queria muito que vocês entendessem que isso é muito importante para nós e para vocês, esse projeto.
Quanto mais dados e métricas a gente vai ajudar vocês a resolver esses problemas e trazer mais tecnologia, mais automação, sei lá, robôs, a gente pode colocar essa plataforma, a gente tem muitas coisas que a gente consegue colocar e fazer, tá? Então, por exemplo, vou dar só mais um spoiler aqui. Vou estar com a piscina vai estar em reforma. A gente consegue colocar uma mensagem na gravação. Quando o cliente já liga, a gente consegue colocar. Então, a gente precisa entender alguns desafios que vocês têm, tragam para a gente e a gente vai falando, dá para fazer isso, dá para fazer isso, dá para fazer um monte de coisa. É só até um adendo até com relação ao que a Elaine colocou. O que a gente fez neste momento é um padrão para a rede, tá? Então, tanto a questão de atendimento, transferência de e-mail, enfim. E aí, é importante que vocês tragam a necessidade de individual de cada hotel e a gente vai entender como a gente consegue adaptar a plataforma para aquela realidade, tá? Então, a gente viu um monte de chat aqui eu preciso disso, tem um e-mail aqui ainda para finalizar. Acionem a gente, que nós vamos dar o suporte, tragam para a gente qualquer questão aí que vocês tenham na unidade, que vocês acham que seria interessante, se a plataforma pudesse ter, tá? Então, a gente tem algumas outras questões que a gente já está trabalhando em paralelo para a melhoria da plataforma, então vai surgir aí várias atualizações ao longo do processo que já está no nosso radar. Então, esse primeiro momento é o padrão, e aí a gente vai melhorando cada vez mais a plataforma, e a gente conta com o apoio de vocês, né, que estão aí na ponta, que estão usando, que estão utilizando com mais frequência, para nos indicar o que a gente consegue ainda melhorar ainda mais para vocês otimizarem a usabilidade dela. Só finalizando, dá para cadastrar o contato do cliente, sim, na plataforma, chama a gente mostra lá para vocês, e aí, de repente, a gente também coloca essa informação na apresentação antes de mandar para vocês. Dá para cadastrar, e toda vez que o cliente ligar ou mandar e-mail, já vai aparecer o contato dele da forma como vocês cadastraram, bem legal, tá? Suítes Congonha, chama a gente no chat, a gente esclarece essa dúvida, te ajuda aí. A gente vai conseguir ter acesso a tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Radisson Oscar Freire, chama a gente te ajuda. Pessoal, acho que é isso. De novo, muito obrigada, a gente fica à disposição, a gente conta com vocês aí para que esse projeto seja um sucesso, mas na verdade só depende do apoio de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal da Xconta. Boa tarde, vocês, Jade. Tchau. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tchau.